Memé, cujo mundo desmoronou completamente junto com os prédios durante um devastador e trágico terremoto na Turquia, em meio ao caos e à dor profunda, ouviu um gemido fraco e quase inaudível entre os escombros. Com o coração cheio de esperança, cavou freneticamente até encontrar sua filhinha, Ayla, que estava presa sob os escombros. Com lágrimas nos olhos, Memé segurou a mão de Ayla, mas sua alegria se transformou em desespero ao perceber que sua doce menina já não respirava. No entanto, em um ato de amor inabalável, decidiu não soltar sua mão. Enquanto as horas se transformavam em dias, Memé permaneceu ali agarrado à mão da filha, recusando-se a deixá-la ir. As pessoas se perguntavam por que Memé não ia embora, por que não soltava a mão de sua filha morta. Ele simplesmente respondeu: se eu, um pai, não consigo soltar a mão da minha filha, como Deus poderia nos abandonar em meio à dor? Por que Deus me abandona quando mais preciso? Por que isso acontece comigo se não fiz mal a ninguém? Por que meu filho, minha filha, esposa, mãe ou pai estão com essa doença terrível? Por que, se Deus me ama, Ele não está comigo? Você já pensou dessa forma? Você já sentiu que Deus se esqueceu de você? A Bíblia, em Isaías 49, de 14 a 16, diz: "E o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim." Acaso uma mãe pode se esquecer de seu filho? Deixar de ter compaixão do filho do seu ventre? Ainda que uma mãe se esquecesse, eu nunca me esquecerei de você. Veja, tenho o seu nome tatuado nas palmas das minhas mãos. Esta é uma imagem poderosa do amor inabalável de Deus. Assim como uma boa mãe não pode esquecer o filho que carregou em seu ventre, muito menos Deus pode se esquecer de nós. Ele tem nossos nomes tatuados nas palmas de suas mãos, o que simboliza um compromisso eterno e pessoal com cada um de nós. Às vezes, nos encontramos no meio de uma noite sem estrelas, onde a escuridão é tão profunda que parece que podemos tocá-la. Nesses momentos, quando a tristeza e a confusão nos envolvem, é natural olhar para cima e perguntar: onde estás? Por que não me ajudas a encontrar a luz? Por que não me livras desta dor que me sufoca? Dois amigos caminhavam cabisbaixos e tristes por um caminho empoeirado que os levaria a um lugar chamado Emaús. Eles estavam abatidos e com os corações pesados pela tragédia que haviam presenciado. Aquele em quem haviam depositado todas as suas esperanças como o Messias prometido, seu mestre, seu amigo, seu senhor, havia sido pendurado numa cruz como um criminoso qualquer. Como isso pôde acabar assim? Perguntavam um ao outro. Será que ele não era o ungido que viria redimir Israel? As perguntas se acumulavam em suas mentes atribuladas. Seus sonhos e esperanças haviam sido enterrados junto com Jesus. Sem dúvida, podemos nos identificar com a experiência dessas duas pessoas, já que em algum momento a tristeza nos invadiu de tal forma que pensamos que não há um amanhã, que a vida acabou e que não há mais nada a fazer. É que às vezes certas circunstâncias da vida nublam nossa visão, nossa mente, e não conseguimos enxergar além da tragédia. De repente, um viajante solitário se juntou a eles sem que percebessem no caminho e lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Os dois caminhantes tristes se surpreendem com a pergunta daquele forasteiro e respondem: você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes dias? Mas aquele forasteiro volta a perguntar-lhe o que aconteceu. Aqueles dois homens começaram a contar tudo o que havia acontecido com Jesus e que essa era a razão de sua tristeza. Mas aquele desconhecido que havia se juntado aos dois caminhantes tristes era nada mais, nada menos do que Jesus. O texto bíblico diz: enquanto conversavam sobre tudo o que havia acontecido, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas eles não o reconheceram.
Lucas 24, do 14 ao 16. A tristeza e a dor deles eram tão grandes que não o reconheceram. Era domingo e Jesus havia ressuscitado e caminhava com aqueles dois caminhantes tristes. Em tempos de dor e sofrimento, é fácil sentirmos-nos abandonados e sozinhos. A perda de um ente querido, o fim de um relacionamento ou a luta contra uma doença e dificuldades podem nos deixar sentindo perdidos e sem esperança. Nessas circunstâncias, o mundo parece escuro e sem sentido. Sentimos-nos sozinhos e abandonados a tal ponto que nossa razão se ofusca, impedindo-nos de perceber a presença de Deus. Jesus caminha conosco em meio a qualquer dor e tristeza que enfrentamos. Enquanto algumas mulheres corriam emocionadas para contar que o sepulcro estava vazio, esses homens caminhavam mergulhados na mais profunda tristeza, incapazes de acreditar em tal milagre. Quando perdemos a fé, esquecemos que Jesus caminha ao nosso lado. Mas com infinita paciência, Jesus começou a lhes revelar as Escrituras que falavam do Messias e de como era necessário que o Cristo sofresse para entrar em sua glória. Enquanto caminhavam juntos, aquelas palavras penetraram em seus corações entristecidos e foram como um bálsamo curador. Aos poucos, a compreensão foi preenchendo-os com uma nova esperança que dissipa as sombras do passado recente. Depois Jesus lhes explicou tudo o que a Bíblia dizia a respeito dele. Começou com os livros da lei e continuou com os livros dos profetas. Lucas 24, 27. Jesus queria confortar aqueles dois homens, mas primeiro precisava ensiná-los uma lição valiosa. É possível que Deus também queira te ensinar uma lição importante durante os momentos de provação. Você escuta o que Jesus quer te dizer ou vive preso ao passado como aqueles homens? Quando nos perguntamos por que certas coisas acontecem na vida, Jesus também tenta nos dar uma resposta. Não seria maravilhoso se ele caminhasse e conversasse conosco como fez naquela ocasião? Apesar de não podermos ouvir sua voz fisicamente, ele sempre responde. À medida que estudamos a Bíblia, ampliamos nossa visão quando dedicamos tempo à oração. Ele nos ajuda a entender o porquê das coisas. Você já pensou que Cristo te abandonou? A dor e o desespero foram tão grandes na sua vida que você chegou a pensar que Deus se esqueceu de você? Há momentos em nossas vidas em que pensamos que caminhamos sozinhos em nosso sofrimento e dor, e parece que ninguém se importa conosco, nem mesmo Deus. Quando chegaram àquele lugar chamado Emaús, o relato bíblico diz que aqueles homens insistiram em convidar aquele desconhecido para que ficasse com eles e jantasse. Quando já estavam comendo, algo maravilhoso aconteceu. Quando se sentaram para comer, Jesus pegou o pão, agradeceu a Deus, partiu e o deu a eles. Então, os dois discípulos conseguiram reconhecê-lo, mas Jesus desapareceu. Lucas 24, do 30 ao 31, você consegue imaginar a emoção deles. Ele havia cumprido sua promessa. Uma boa notícia surgiu de uma ruim. Se aqueles homens não tivessem convidado Jesus para comer, teriam perdido a experiência. Eles teriam ido embora sem saber que ele havia ressuscitado. Do que perderíamos se não convidássemos Jesus para permanecer conosco durante as provações que a vida nos apresenta? Perderíamos o poder necessário para superá-las. Deixaríamos de aprender as lições que ele deixou para nós. Nos privaríamos de sua companhia e perderíamos a esperança de ir para o céu. Mesmo que as circunstâncias pareçam adversas, não devemos esquecer que Jesus caminha ao nosso lado. A verdade mais bonita dessa história é que Jesus esteve ali o tempo todo. Assim como ele os acompanhou, também está com você. Você está percorrendo o caminho para Emaús? Seja qual for o caminho que você esteja trilhando, a boa notícia é que Cristo caminha ao seu lado. Eles conseguiram reconhecer Jesus quando estavam à mesa, ou seja, em comunhão.
Muitas vezes é somente na intimidade, na comunhão com Deus, que podemos perceber sua presença ao nosso lado. Quando permitimos que a presença divina entre em nossas vidas e corações, nossos momentos de devastação podem se transformar. Embora não possamos evitar o sofrimento, não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus caminha ao nosso lado, nos sustentando e guiando rumo à restauração e à esperança. Abramos nossos corações para a revelação divina. Que possamos, por meio das Escrituras e da oração, encontrar o consolo e a esperança na certeza de que nunca estamos sozinhos. A presença de Deus nos sustenta, nos guia e nos dá forças para enfrentar qualquer adversidade. Caminhemos com a confiança de que somos acompanhados por aquele que ressuscitou dentre os mortos. Você quer que Jesus te acompanhe em qualquer circunstância que esteja enfrentando? Você deseja que ele te faça saber que caminha ao seu lado? Que assim seja.